Olha, estamos aqui com o superintendente de trânsito de Santa Maria, nosso prezadíssimo Adão Lemos, que também é colaborador desta televisão, né? Também participa conosco, é também nosso colega. Satisfação, meu caro Adão Lemos, tudo bem? Tudo bem, satisfação de estar aqui. Olha aqui, a nossa produção, entre vários assuntos que poderiam nortear a nossa entrevista, mas indiscutivelmente esse tema que desde ontem, quando o delegado anunciou a prisão preventiva decretada pelo juiz, aceita pelo juiz com as provas consideradas substanciais, que o delegado Gabriel Zanella apresentou em tempo relativamente recorde, né, dado a apuração do domingo de madrugada, 4h40 da madrugada, até ontem, 15 horas, quando foi efetivada a prisão, e até as 11 da manhã, quando ele entrou com o pedido junto ao juiz. O que nós podemos falar sobre isso, meu caro Adão Lemos, dado os requintes de exagero que se viu nas imagens captadas, né, durante a madrugada, a moto sendo arrastada? A tragédia poderia também ser bem maior, visto que tinham 9 pessoas no carro e ali tem uma descida, que se o carro chegasse a capotar, né, a tragédia poderia ser bem maior ainda do que ainda foi. E também que como se poderia ter essa nuance de evitar tragédias como essa. Veja que é um elenco de... São vários questionamentos bem interessantes, né? Uhum. O ano passado, quando nós assumimos o trânsito de Santa Maria, a nossa primeira preocupação era ter um sistema que nós tivéssemos os dados estatísticos para verificar onde, quando, quem, como estariam acontecendo os acidentes com danos materiais em Santa Maria. Então nós fizemos um software que disponibilizamos para a sociedade e que a partir dali nós temos todo o controle de acidentes com danos materiais na nossa cidade. Então hoje eu posso falar que sabemos onde está dando acidente, por que está dando acidente, as causas dos acidentes, os locais onde dá acidente, os horários que mais dá acidente, pelo menos com danos materiais. Então nós já temos essa ferramenta. É claro que, conversando com a Brigada Militar, que faz o atendimento de acidentes com lesões ou mortes, né, nós sabemos que muito desses locais onde tem acidente com danos, também tem acidente com vítimas, sendo lesões leves, graves ou até mortes. Nós fizemos ano passado um levantamento de vários locais para que seja instalado câmeras com alta definição, isso já para o projeto maior, o projeto macro do cercamento eletrônico da cidade, que vai auxiliar, vai apoiar também para esses dados. Junto com isso também colocação e instalação de controladores eletrônicos de velocidade. Por exemplo, lá na Medianeira com a Duque, onde aconteceu essa tragédia, que na verdade foi uma tragédia, é um dos locais que já está previsto para quando tivermos os recursos e aprovar o projeto, instalarmos, por exemplo, um Caetano. O que é um Caetano? Né? É um aparelho que é colocado junto aos semáforos, ou seja, nos cruzamentos. Sim. Ele pega basicamente 3 tipos de infrações: excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho ou parar em cima da faixa de pedestre. Então, esse equipamento é um dos melhores equipamentos que nós temos hoje para o controle e para a segurança no trânsito. Com a implementação desses 2 equipamentos, as câmeras com alta definição, que já vai poder ser monitorado e também, dependendo da situação, pode ser autuado a pessoa que estiver em um local proibido ou fazendo algum comportamento, de repente, perigoso para ele e para outra, e também esses controladores eletrônicos de velocidade. Sim. Isso vai inibir, vai reduzir o número de acidentes, proporcionando maior segurança para todos. Diante de um caso extremo como esse, que é misturado, como disse o delegado, versão do delegado, né? Levantamento do delegado, mistura de álcool com excesso de velocidade e um hábito contumaz de o condutor, né, dirigir em alta velocidade, ou seja, ele tem aí um potencial de amplitude no dano que foge a esses equipamentos, a existência desses equipamentos. Com certeza. Hoje nós temos uma pesquisa nacional que nós temos basicamente um acidente com essa gravidade, né, em relação à racha e também a multas por dia no Brasil. Então é um número assustador, ou seja, por cada dia pelo menos uma pessoa é multada ou se acidenta por causa do racha. Aí nós temos aí, na questão do racha, a questão da competição, a questão do excesso de velocidade, e geralmente tem drogas ou álcool no meio. Então, mais do que nunca,
a sociedade também tem que nos ajudar, ou seja, pessoas que são amigas, que estão vendo essa situação, tem que colaborar, e também o motorista tem que ter a conscientização que esse comportamento é perigoso para ele e principalmente para outros, porque no caso agora aqui em Santa Maria, nós tivemos uma infelicidade de uma pessoa que não tinha nada a ver com esse racha e que acabou morrendo. A educação no trânsito prescinde exatamente dessa questão, torna imprescindível trazer no conceito de educação toda a metodologia de assimilação, de debate, de discussão. E também assusta os pais o risco que os filhos têm ao entrarem no carro com alguém desatinado dessa maneira, né? Ou seja, havia 9 pessoas dentro do veículo. Exatamente. Hoje o que nós vemos, né? Muitas pessoas e pais que têm adolescentes, têm jovens, que às vezes saem pela noite e muitas vezes não sabem o que estão fazendo, ou para onde estão indo, ou com quem, né, está se relacionando, e isso também realmente complica bastante a situação. Então hoje, mais do que nunca, eu vejo que nós, pais, eu digo nós, porque eu também tenho filho adolescente e jovem, temos que estar sabendo onde que eles estão indo, com quem estão se relacionando, e também influenciando positivamente para os nossos jovens não tomarem decisões, não entrarem para essa situação que pode gerar riscos para a vida deles. É bem o que eu quis colocar, exatamente isso, né? Trabalhar com essa questão da influência positiva. No trânsito da cidade, o pessoal acredita que tem pouca fiscalização no período da noite, mas o movimento também não é tão grande, por isso o excesso, quer dizer, ele se sentiu seguro, dado o pouco movimento, ele se sentiu seguro para acelerar o quanto quis, porque tivesse movimento ele não conseguiria fazer isso em primeiro lugar. Com certeza, o que nós sabemos, né, e eu tenho uma experiência bem grande já por trabalhar por mais de 20 anos no trânsito também, que a impunidade, ela alimenta a violência. Então, tendo dispositivos, que é o nosso projeto, de instalar com essas câmeras de alta resolução, que pode até notificar essa pessoa que tem um comportamento abusivo contra a lei, e esses controladores eletrônicos de velocidade, juntamente com radares móveis, ou seja, que pode ser manipulado por um agente em qualquer momento, em qualquer local, isso vai fazer com que gere uma dúvida, uma incerteza onde vai estar sendo realizado a fiscalização. O chamado freio moral, né? Exatamente. Automaticamente, nos locais que são cotidianamente feita a fiscalização, automaticamente o cidadão ele já vai reduzir a velocidade. É isso que nós queremos. Não é a questão da multa, mas sim a conscientização que ele pode colocar em risco a vida dele e a de outrem. Perfeito. Ainda sobre essa questão que é muito importante, a Secretaria trabalha bastante na questão da sinalização do trânsito, estamos trabalhando com essa questão. O senhor traz a experiência aí da Polícia Rodoviária Federal, servidor de carreira, né? Eu queria que falasse sobre essa questão da mudança na legislação que vai ocorrer, o endurecimento da legislação prevista para abril. Eu notei ontem que o delegado ainda estava contemporizando, porque nós ainda estamos com a legislação antiga, embora já aprovada desde o ano passado, setembro do ano passado, a nova legislação, nós ainda estamos com a legislação antiga que é branda para crimes no trânsito e que gera essa sensação de impunidade, né? E o delegado disse, hoje ele está preso, né? Hoje ele está recolhido. Vai mudar substancialmente esse conceito? O senhor já acompanhou, já tem essa expectativa? O que o senhor poderia me dizer? Eu creio que nós precisamos de leis mais duras, infelizmente. O que acontece? Quando é criança, nós conseguimos ainda doutrinar, educar, conscientizar com muita facilidade. E as crianças, na verdade, são as nossas maiores parceiras, porque elas acabam cobrando dos seus pais uma posição, uma postura, um comportamento correto. Já depois de adulto, a educação ela continua importante, mas é mais difícil. Normalmente, o motorista ele só muda o seu comportamento quando toca no bolso. Essa é uma grande realidade que acontece já pela experiência que eu tenho nesses mais de 20 anos de carreira. Então, o senhor sabe, só para corroborar com o senhor, eu entrevistei o presidente do DETRAN do Rio Grande do Sul e a teoria dele também é exatamente essa. É o bolso controlador moral, o freio moral, que eu disse assim, para o excesso a ser cometido. Exatamente. Por favor, então nós continue. temos essa questão das leis mais duras, que são importantes. Nós temos a questão da educação,
desde das crianças até os adultos, e nós precisamos ter multiplicadores dentro da sociedade para esse comportamento ético, moral, correto. Não é só eu vou fazer isso porque eu não quero ser multado. Não é essa a ótica. Eu vou fazer isso porque é correto. Eu vou fazer isso porque é certo. Eu vou fazer isso porque eu quero dar para o meu filho uma aplicação da minha vida, do meu dia a dia correta. Eu quero influenciar ele positivamente. Não quero que o meu filho venha me chamar a atenção. Então, esse freio moral é importante. A questão da fiscalização, ela é uma consequência natural. Agora, todos nós sabemos que em qualquer instituição no Brasil aqui nós temos um déficit de fiscais, pessoas, policiais que ajam, né, nesse segmento. Então, o segmento e a questão da sociedade como um todo. Ser fiscal e cobrar, isso nos ajuda e muito nessa sensação de segurança. O senhor sabe que, não sei se eu estou exagerando, mas essa questão comportamental é tão grave que a gente já vê pela quantidade de buzinadas que as pessoas dão uma em cima das outras, ou seja, de intolerância. Eu estava vendo agora de manhã, ali no mesmo lugar, ali na esquina do Sicredi e Banrisul. Então tem 2 entradas de estacionamento. As pessoas reduzem a velocidade para entrar no estacionamento e levam buzinada. E não é uma buzinada, é apertar com força. Quer dizer, essa intolerância que vai levando para outros radicalismos, né? Que pode chegar no excesso de velocidade, na ultrapassagem indevida, porque é um descontrole emocional que começa pequeno e amplia à medida em que ele se sente mais sem o respeito ao outro, né? Eu creio que o trânsito ele é um bom indicador social da boa convivência ou não e do estresse. A pessoa, ela acaba descontando no trânsito toda a sua frustração, todo o seu estresse, a sua raiva, a sua ira, porque pensa que no carro está blindado. Então cria uma sensação de fortaleza dentro do veículo. Isso já temos aqui como experiência um desenho do Pateta, muito antigo esse desenho, e que mostra a mudança de comportamento após ele entrar no veículo e ligar o veículo. Ele se transforma no cidadão pacato num monstro. E é isso que na verdade acontece com muitas pessoas, infelizmente. Muito bem. O negócio é continuar trabalhando, né? Promover a educação no trânsito, cada vez mais, insistentemente. Até porque a tragédia traz o requinte de ter um jovem de 18 anos, né? Não só tirou uma vida, como colocou a outra também em grave risco, como se omitiu do socorro, vai responder por isso, e cria essa questão de que é por aí o caminho, é nessa área, nessa idade aí que a gente está precisando investir, né? Trabalhar mais, alertar mais nesse desafio da educação no trânsito. Com certeza, até porque as pesquisas comprovam, né, que a maior parte das pessoas que se envolvem nesse tipo de comportamento que é racha, pega, é entre 17 a 35 anos e predominantemente homens. Então nós temos um desafio porque sabemos qual é o perfil dessas pessoas que se envolvem nesse tipo de ocorrência. Qual é a idade? Entre 17 a 35 anos. 17 a 35 anos. E eu lembrei agora que o senhor falou da questão do jovem, deve estar na sua estatística com toda certeza lá, quando entrevistamos a Brigada Militar aqui, é a Elvio Basso, né? A Elvio Basso tem que ser prestado para principalmente rachas de motocicletas, né? Nós temos assim aqui na cidade alguns pontos críticos em relação à velocidade. Eu posso falar, talvez não na ordem, mas são as principais. Elvio Basso, João Luiz Pozobon, Walter Jobim, Medianeira. Essas 4 vias são as que mais têm a questão do comportamento de excesso de velocidade nessas vias. Somente a monitoração eletrônica aí para se conseguir ter uma eficiência melhor. 24 horas. 24 horas, né? Isso vai dar realmente uma sensação de segurança muito maior para todos. Eu acho que eu não tinha pensado nisso, eu estava achando isso insolúvel, mas eu acredito que é por aí o caminho. Tem solução. Tem solução, né? Até porque cria, como o senhor disse, quero só recuperar isso, cria a sensação, a percepção de que ele está sendo vigiado e que vai ser punido diante da eventual infração. Exatamente. Adão Lemos, obrigado. Sempre um prazer conversar com o senhor. E, por favor, sempre que tiver alguma informação lá, nos alcance, tá bem? Ok.